Notícias importantes, fontes e opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto tá em alta, ele tá no FDP, Filhos da Pauta. FDP, Filhos da Pauta. E sabe o que mais que você merece? Você merece ouvir meu querido amigo, o FDP VIP de hoje, Carlos Cereto. Cadê você, meu amigo? Ah, vamos abrir o microfone do Cereto. Vamos abrir o microfone. Não, agora sim. Hoje sim, hoje não, como diria o Kleber Machado. Tá me ouvindo bem, Bob? Estamos te ouvindo Guilherme muito bem. Mendes. Bom, Cereto. CJ, pô, que alegria. Ó, só referências na mesa. Domênico, que foi embora aqui. Que chinelinho o Domênico, hein? Mas deixou um abraço pra você, hein? Eu ouvi e vi, querido amigo Domênico, e fiquei feliz com a notícia do Cuca, hein? O melhor técnico do Brasil. O Atlético tá contratando o melhor técnico do Brasil. E eu conversei, não faz muito tempo, com uma pessoa importante do futebol, falando sobre o Cuca. E essa pessoa me disse a mesma coisa que disse o Domênico. A seleção brasileira tá de olho no Cuca. Então precisa prestar atenção nessa questão do projeto do Cuca com o Galo, porque acho que vai ser um projeto até o final do ano e depois pensando na seleção brasileira. Fica ligado nisso aí, porque eu acho que o Cuca vai para a seleção, hein? Ceretinho, me fala uma coisa rapidinho aqui, antes da gente entrar no assunto história. Você tá com o canal do Cereto, mais de 100 mil inscritos. Quantos inscritos? Vai completar um ano do canal do Cereto na próxima semana, né? Vai completar um ano que eu fiz a transição pro digital, pro mundo digital. Já são quase 115 mil inscritos e bateu 15 milhões de visualizações. Acho que hoje. Você é um craque. Bateu 15 milhões de visualizações. Bem legal. Você é um tá craque. bem legal. Você é um craque. Obrigado. Que isso, Bob. Olha que aqui, isso. eu queria colocar aqui na tela, depois os meus amigos aqui vão entrar na conversa, mas eu queria colocar na tela uma imagem. Coloca aí pra mim, Vini, para você contar a história dessa imagem. Para você que está no rádio, é uma fotografia onde estamos eu, Sócrates e Casagrande, no cenário do programa Arena Sport TV, que era comandado, chefiado pelo Carlos Cereto naquele momento. Eu era apresentador e o Cereto era o chefe do programa. Conta a história desse programa, porque foi um programa muito especial na carreira de todos nós. Eu queria que você falasse o que aconteceu ali nos bastidores. Esse programa foi muito emocionante, porque esse programa em especial foi em 2010, meses antes do falecimento, meses antes em que o Sócrates morreu. O Sócrates morreu no dia 8 de dezembro de 2010. Esse programa foi um pouco antes, e foi no momento em que, um pouco antes, o Sócrates ficou internado muito tempo em situação grave, e logo que ele saiu do hospital, ele topou participar do programa, e foi naquele momento o reencontro do Sócrates com o Casagrande. Eles ficaram um tempo sem se falar, todo mundo sabe da ligação que o Sócrates tem com o Casa, mas houve um momento de um rompimento ali, que houve um ruído, eles se afastaram, e naquele momento, no programa, eles voltaram a se falar. Então foi muito emocionante, porque os bastidores daquele programa foi muito legal, né? Foi muito bacana. E o que me chamou a atenção é que o Sócrates não admitia que estava doente, em nenhum momento. Ele não admitia, por exemplo, que tinha um problema com o álcool, com o alcoolismo. Né? Não admitia nem fora do ar e nem durante o programa. O Bob Faria se lembra muito bem porque apresentou aquele programa. E todo mundo sabe do problema que ele teve com o alcoolismo, do problema que ele teve com o álcool. E isso levou o Sócrates à morte, né? O Sócrates morreu por causa dessa dependência que ele tinha com o álcool. Mas foi um encontro absolutamente marcante. Dois dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro e dois dos maiores ídolos do Corinthians e dois dos meus maiores ídolos num programa em que eu tive o privilégio de produzir e o Bob o privilégio de apresentar. De fato, e só para contar essa história, cheguei na TV, chegava todo dia na TV, tinha, né, normalmente a pauta da semana já estava pronta, a gente já sabia quem ia participar e tal. Chego neste dia e o Cereto chega para mim e diz: hoje teremos Sócrates e Casagrande.
Essa é pouca resposta ou nem? Eu parei durante alguns segundos assim, fiquei olhando para a cara dele e disse assim, você está brincando comigo. Não, teremos Sócrates e Casagrande. Eu falei, não tem nada para eu falar nesse programa. Eu vou sentar lá, falar que está aqui o Sócrates, está aqui o Casagrande. Fiquem com eles. Foi basicamente o que aconteceu. Porque foi tão emocionante, né? O jeito que eles falam. Inclusive o documentário que o Casagrande protagoniza. Né? Tem um trechinho desse programa. Né? Tem no YouTube também, você pode assistir. E é muito legal. Fala, CJ. Ô, Sereta, é o CJ que está falando e rapidamente, é legal, o programa FDP é o caçula aqui da Rede 98, né? E nesse programa que o Rodrigo Carneiro, que é o nosso diretor aqui, me deu a possibilidade de participar, junto com o Domênico, com o Guilherme e com o Bob, eu trabalho com uns caras que eu assistia, que eu via, que eu admirava, e agora, não precisando, mas se torna necessário elogiar. Te acompanho há algum tempo, você como repórter espetacular, apresentador espetacular, e o Bob me passou o quanto você é competente na produção. Então, em tempos, e já que você está no mundo virtual, de tanto ódio, de tanta intolerância, é um prazer te conhecer, é um prazer ter você dividindo o microfone e parabéns pelo trabalho. E como aqui também só tem FDP e o programa é de FDP, todo esse tempo aí, qual jogador ou treinador mais gente boa, de casos ótimos você teve que compartilhar? E qual aquele mala também que você fala, meu Deus, como é mala esse treinador, esse jogador? Boa noite, seja bem-vindo à Rede 98. Boa noite, obrigado pelas palavras. Obrigado mesmo pelas palavras, querido. O mais gente boa, eu gosto muito do Cuca, sou suspeito para falar do Cuca e sou suspeito para falar do Tite. Eu tive uma relação próxima com o Cuca, uma relação próxima com o Tite, de amizade com os dois. Com o Cuca eu ainda falo diretamente, converso, mando mensagens. E com o Tite, de vez em quando, perdi um pouco do contato agora na seleção, mas de vez em quando ainda converso. Mas são pessoas que eu gosto muito como além de treinadores, excelentes treinadores, eu acabei fazendo uma amizade muito legal com eles. Agora, mala, disparado, o Emerson Leão foi o mais mala que eu já... O Emerson Leão é insuportável, velho. Insuportável. Ele faz força pra ser mais insuportável. Disparado é o mais mala. E foi um técnico só meia boca. Foi um excepcional goleiro, né? O goleiro foi excepcional, mas foi um técnico só meia boca. Mas esse foi o mais mala disparado. O Sereto, durante muitos anos, ele era um repórter, principalmente nas transmissões, a gente acompanhava. O melhor repórter de campo que eu já vi trabalhar, é excelente. Com todo respeito a tantos amigos que eu tenho que são repórteres de campo, mas ele é perfeito. E nos últimos anos o Sereto tinha feito... Inclusive o senhor, chefe. Obrigado, Bob. Nos últimos anos o Sereto tinha feito uma transição e passou a frequentar as bancadas. E sempre com opiniões muito relevantes e bem descontraídas, né? Irreverente. Ele mostrou para a plateia, para o público brasileiro, que ele é também um cara super bem-humorado. Bom, e agora a gente vê o Sereto entrar num projeto que já tem 111 mil inscritos. Sereto, deve ter muita gente querendo saber qual que é o segredo para fazer essa transição e se tornar um influencer como você está sendo agora, cara. Ô Guilherme, primeiro dizer que você é uma das minhas referências, tá? Na reportagem, e eu gosto, sempre faço questão de respeitar demais quem fez a história da televisão. Você ajudou a fazer a história da nossa profissão, né? Da nossa profissão. Muito obrigado. E só para lembrar que, falando em história de televisão, o Léo Batista tá fazendo 90 anos, gente. Hoje. 90 anos o Léo Batista tá fazendo hoje. Aplausos para o Léo Batista. Deus do céu. Aplausos para o Léo Batista. E a respeito dessa transição, ô Guilherme, eu tô aprendendo ainda, sabe? É um mundo muito novo, esse mundo digital. Mas ele veio para ficar, ele já não é mais o futuro, ele já é o presente, né? Mas a gente está passando por essa transição porque a gente está aprendendo a fazer. E na medida em que a tecnologia está chegando o 5G, né? Na medida em que a tecnologia vai avançando, vai ficando ainda mais parte da nossa rotina fazer esse mundo digital. Eu tô gostando muito, mas eu não sei te responder porque eu ainda tô aprendendo. Para mim ainda é algo... Agora, é sem maquiagem, sem amarra, sem gesso, e eu gosto disso. Gosto de ser transparente, gosto de falar o que eu penso, e isso me permite. Essa ferramenta,
essa plataforma me permite a ser absolutamente autêntico. Sereto, eu imagino que na Copa do Mundo a gente vai ter muita coisa diferente, muita coisa nova com essa galera que você faz parte hoje, produzindo material sensacional, né? O que vocês estão imaginando em termos de cobertura de Copa do Mundo? Olha, ontem eu conversava com uma pessoa que trabalhou comigo durante anos, uma pessoa lá da TV Globo, e ela me dizia algo seguinte: antigamente, e você sabe disso, Guilherme, no Jornal Nacional, por exemplo, se não tivesse com o áudio perfeito, com a imagem perfeita, poderia ser a maior da informação, você poderia ter a maior informação do mundo, que você não entrava. Mas caiu o Papa morreu, tudo bem, o apresentador do Jornal Nacional daria a nota, daria a informação, mas o repórter sem o áudio e sem a qualidade de imagem, ele não ia entrar. E se ele se não tivesse com o cabelo perfeitamente penteado, se não tivesse com a imagem, com a gravata, com a camisa passada, também não entrava. Havia uma preocupação com a imagem muito grande. Agora não. Agora, se você tem a informação, você entra e não interessa a imagem, não interessa mais o formato. Não existe mais a preocupação, eu estou falando da TV, mas isso é de um modo geral, não existe mais a preocupação com o formato. A preocupação agora é com a produção de conteúdo. E acho que isso responde a tua pergunta. Acho que na Copa do Mundo a gente vai ter muita coisa diferente em relação à produção de conteúdo. Seretinho, qual foi a reportagem ou o momento mais marcante dessa sua longa carreira? Aquela que você fala assim, putz, essa aqui tá guardada no coração. Cada um de nós tem o seu momento especial, né? Qual foi o seu? Tem dois momentos especiais, um muito feliz e um muito triste, Bob. O muito feliz foi todo mundo sabe que eu sou corintiano, né? Então, o muito feliz foi cobrir o Corinthians no título mundial em 2012, lá no Japão, como repórter e chefe de cobertura, e era o meu time do coração, então foi um momento muito feliz, muito marcante. E um momento muito triste, a morte do Serginho. Serginho morreu, zagueiro do São Caetano, lembra? Sim. E eu estava em campo. Lembro. Eu era o repórter da televisão, a transmissão com exclusividade, eu estava transmitindo, quer dizer, eu transmiti a morte do Serginho. O Serginho morreu em campo. E foi a partir dali que começou a ter a história do desfibrilador, isso, né? É isso aí, desfibrilador. Então, 2004 foi isso. Contra o São Paulo. Foi o momento mais triste e muito marcante numa cobertura jornalística. O Sereto fez a cobertura do instante em que o Serginho morreu. Uhum. Foi o repórter que estava na transmissão, eu lembro como se fosse hoje. E eu fiz a matéria do enterro do Serginho para o Jornal Nacional. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu vivi no jornalismo. Ele foi enterrado no Vale do Aço. E aquilo mudou o futebol. A morte do Serginho mudou a preocupação dos médicos, mudou muita coisa no futebol. Ambulância, É uma data extremamente expressiva, histórica, e esse moço aí ajudou a contar. E o senhor também. Exatamente. O senhor também. Ô Sereto, nós falávamos aqui de profissionais à beira do campo, e é claro que você tem alguns ídolos ou referências, e trabalhou com muita gente boa, né? Mas tanto em rádio, em TV, narradores, ou quem você admirava, ou quem você falava, caraca, ouvi isso, até mesmo como torcedor, antes da profissão, por que não? Eu, por exemplo, Osmar Santos, para mim, o Vilibaldo Alves aqui, narradores absurdamente espetaculares, né? E você, quem que você tem como referência? Eu vou citar uma pessoa só para não cometer injustiça, porque são tantas referências e tantas mesmo, e eu sou daqueles que ia para o quintal da minha casa em Itapira, no interior de São Paulo, ouvir as rádios, ia para o quintal, porque lá é que pegava as rádios do Brasil inteiro, pegava aquele radião do meu pai, e aí eu sintonizava as rádios de Minas, de São Paulo, as rádios do Rio de Janeiro, então pegava do Brasil inteiro. Então eu tenho muitas referências mesmo, mas eu vou citar o Osmar Santos para mim. Quando eu ouvi o Osmar Santos, eu fiquei apaixonado por aquilo e eu quis trabalhar em rádio. Eu queria trabalhar em rádio de todo jeito e trabalhar com o Osmar. Graças a Deus, eu consegui trabalhar com o Osmar na Rádio Globo, mas o Osmar já não estava mais na atividade, eu não estava mais no microfone, mas ainda fazia parte da equipe. Mas eu tive o sonho realizado
por causa do Osmar, eu quis fazer rádio, eu quis fazer jornalismo esportivo. Então ele é a minha grande referência, para mim, o maior narrador de todos os tempos. Mas eu também trabalhei com o Fiore Giliotti, que é outra referência absurda, né, do rádio. Eu vim para São Paulo para trabalhar no time do Fiore. Então são duas grandes referências assim que eu tenho. Aliás, reza a lenda, não sei, eu já ouvi essa história com você, sendo você protagonista, e já ouvi essa história com o Capriotti, nosso querido amigo Capriotti, sendo protagonista, com o Fiore, que certo dia tava um jogo ruim pra caramba lá, qualquer e tal, bola no meio de campo ali e tal, ele baixou a cabeça para ler o texto lá, claro, vem aqui, é patrocinador e tal, não sei o que, alguém chamou, tem gol, ele falou, gol é onde? Aqui. Gol aqui, filho. Aqui. Mas foi o Capriotti. Foi o Capriotti. Foi o Capriotti. Foi o Capriotti, mas foi isso mesmo. Tem gol. Gol aonde? Gol aqui, Fiore. O Fiore tava meio desatento. Você sabe que esse negócio de ler texto, ele às vezes derruba narrador mesmo. O gol o famoso... Olha o Romarinho, que virou meme do Kleber, foi isso. Ele olhou pro texto, foi ler o texto e quase perdeu o gol. Quando viu, o Romarinho já estava com bola para dentro do gol. Faz parte do negócio. Não deveria, mas faz parte. Agora aqui, você é referência para uma legião de novos repórteres que estão trabalhando e tal. Você, para mim, você é perfeito na beira do gramado. Dá uma dica para esses garotos. O que o repórter de campo não pode deixar de olhar? O repórter de campo, na minha opinião, mas mudou muito também, né, Bob? Hoje as transmissões de televisão, o Guilherme sabe disso, mudou demais. Mas, na minha opinião, aquele bordão que ficou famoso do Silvio Luiz, o Silvio Luiz falava muito assim, Eli Coimbra, que aliás foi um excepcional repórter de campo. O que é que só você viu? Né? O repórter de campo tem que dizer aquilo que só ele está vendo, que é o que a televisão não está mostrando. O repórter de campo, o resumo do repórter de campo, o que define o repórter de campo é isso, seja no rádio ou na televisão. O que é que só você viu? Ele descrever, ele reportar, ele relatar aquilo que só ele está vendo. Porque o que a imagem está mostrando, você não precisa de repórter de campo. Acontece que hoje o repórter entra mudo e sai calado da transmissão. Então eu acho que realmente o negócio está ficando meio aborrecido, viu, Bob? Mas... não sei se porque não deixam mais ou porque os repórteres não sabem mais falar. Não sei se é... ou se as duas coisas. Mas os repórteres normalmente entram mudo e saem calado. E não trazem a informação que deveriam trazer, pelo menos na minha opinião. Vamos falar um pouquinho de bola, porque tem um Atlético e Corinthians aí no fim de semana. Fala um pouquinho desse jogo pra gente. Como é que o Corinthians está encarando essa possibilidade? O fato do Atlético estar com um treinador interino, isso aí tem algum impacto na sua visão? Não muda nada? Pro Corinthians foi muito ruim ter demitido o Turco, né, Boy? Tava bom com o Turco, né? Porque agora vai mudar do ponto de vista do ânimo, do ponto de vista emocional, vai mudar tudo, né? O Atlético vai querer, os jogadores do Atlético vão querer mostrar serviço para o técnico novo, vão querer mostrar serviço para o Cuca. Já vai ter conversa, por mais que seja o técnico interino, já vai ter conversa. Para o Corinthians foi muito complicado, e é a briga pela segunda posição. O Corinthians hoje é o segundo colocado, mas por uma vitória só, tá na frente. E o empate pode derrubar os dois, né? Dependendo do Palmeiras, o Palmeiras pode abrir ainda mais. Se os dois empatarem, é um péssimo resultado, um empate para os dois. Para o Corinthians até pode ser um bom resultado, mas o Palmeiras pega o Internacional, acho que vai ser um jogo complicado para o Palmeiras também. Pode ser que o Palmeiras tropece ou empate, enfim. Mas eu acho que essa notícia da contratação do Cuca, a demissão do Turco para o Corinthians foi péssima, em péssimo momento. Poderia ser na semana que vem, na segunda-feira só. Ô Cereto, você disse no comecinho da nossa resenha aqui que o Cuca é o melhor técnico do Brasil. Ele é o melhor técnico brasileiro para você ou é o melhor técnico do Brasil? E aí eu aproveito o gancho para você falar dos gringos, aí dessa quantidade de treinador. Você acha que isso você acha que é pelo talento mesmo ou é mais pelo ciclo vicioso que a gente vive de treinadores?
Eu acho que duas coisas. A gente tem hoje... O Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, ele é muito bom técnico. O Jesus fez um belíssimo trabalho aqui no Flamengo. O Sampaoli fez um belo trabalho no Atlético. A gente está citando alguns técnicos estrangeiros. O Vitor Pereira faz um belo trabalho no Corinthians, mas não são todos os técnicos estrangeiros que são excelentes técnicos. Não é porque só porque é estrangeiro é bom técnico, não é assim. E do outro lado, por outro lado, você tem técnicos de muita experiência ainda na primeira prateleira do futebol brasileiro. O Cuca, para mim, é melhor técnico, inclusive, que o Abel Ferreira. Ele é melhor técnico, é o melhor técnico do Brasil, incluindo os técnicos estrangeiros. O Dorival Júnior está mostrando que ainda tem muita competência, mudou o Flamengo da água para o vinho. O Mano Menezes no Internacional, o Felipão no Atlético Paranaense ainda estão mostrando técnicos experientes que fazem parte da primeira prateleira do futebol brasileiro, sem contar o Tite, que está na seleção brasileira. Então, virou um modismo essa questão de técnicos estrangeiros, que é claro que trazem uma certa novidade, mas não é porque só porque estrangeiro é bom. Não é assim também, né? Meu querido amigo, como você diria, acabou a brincadeira. Infelizmente, temos que ir embora, porque tem agora na rádio a Voz do Brasil. Delícia falar com você. Olha só, eu só tenho a dizer que eu tenho muito orgulho de termos trabalhado junto, e aí vamos trabalhar junto muitas vezes ainda. Você é um cavalheiro, um dos caras que eu guardo no meu coração, e é um gênio da profissão. Notícias importantes, fontes e opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto tá em alta, ele tá na FDP. Filhos da pauta, FDP. Filhos da pauta.